Olá, amigos! Olá, irmãos! Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago disse: a oração da fé vai curar o doente e o Senhor o levantará. Essa promessa foi feita a qualquer um que esteja doente. Nunca poderemos fazer a oração da fé se estivermos nos perguntando se é ou não a vontade de Deus realizar o que estamos pedindo. A verdadeira fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isto é, ouvir o que Ele diz em sua palavra. Então, a oração da fé é simplesmente pedir ao Senhor que cumpra a promessa feita a nós na Bíblia. Se fosse da vontade de Deus que você ficasse doente, não poderíamos fazer a oração da fé. E seria um grande erro pedir a alguém que orasse pela sua cura, porque você não estaria obedecendo à vontade do nosso Pai Celestial. Porém, irmão, em nenhum lugar está escrito que Deus deseja que você esteja doente. Ao contrário disso, foi Ele quem sofreu por você. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Se você realmente pensa que sua enfermidade é a vontade do Senhor, sugiro que você se conforme e contente-se com o seu fardo. Se Deus não quer curá-lo e você quer fazer a vontade dele mais do que qualquer outra coisa no mundo, é melhor nem deixar seu caso nas mãos de um médico, pois você estaria frustrando a vontade de Deus. Porém, glória a Deus que isto não é verdade. No que se refere à oração da fé, muitas pessoas têm a ideia de que ela sempre significa uma resposta imediata. Acham que se os resultados não se manifestarem no mesmo instante, na hora, acham que não fizeram a oração correta. Fazer a oração da fé não quer dizer necessariamente que a sua resposta será vista ou sentida imediatamente. Ela é a oração de quem sabe o que a palavra declara, de quem está certo de que o Pai ouviu a sua petição e tem conhecimento de que o Senhor fica, digamos assim, obrigado por sua própria aliança, pela palavra e fidelidade, a responder e manifestar os resultados pedidos. Isso é fé, irmão. O Altíssimo pode fazer isso instantaneamente ou gradativamente. Mas uma coisa é certa, Ele responderá à oração da fé. Depois de fazer a oração e repreender a enfermidade, o caso fica nas mãos do Senhor. E Ele, irmão, Ele vai operar a restauração. Se o Pai cura instantaneamente ou gradativamente, não tem importância. Sua palavra permanece verdadeira. Nosso dever é crer e não duvidar. Confiando nele, erradicamos completamente e perfeitamente a enfermidade. A partir do momento em que você cumpre inteiramente a palavra de Deus e faz a oração da fé, pode declarar-se curado pelo poder do Altíssimo, porque sua palavra diz: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos os pedidos que temos feito. 1 João, capítulo 5, versículo 15. Apesar de permanecerem alguns sintomas da enfermidade, como realmente acontece algumas vezes, a fé declara que a obra está feita, porque a palavra diz que está consumado. A fé, irmão, não teme firmar-se na Escritura.
ela não tem nada a ver com coisa alguma a não ser com a palavra. O tentador cochicha. Você não tem coragem de reivindicar sua cura. Você não está curado. Olhe os sintomas. Porém, irmão, o cristão verdadeiro descansa seguramente nas promessas. E que promessas? Crendo, confiando e dando glória a Deus, reconhecendo que Ele é fiel à sua palavra e que Satanás não é somente mentiroso, mas o pai da mentira. Irmão, se você tiver fé, Jesus disse, nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele afirma, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Disse ainda, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 14. É por isso que você pode fazer a oração da fé e deixar os resultados com Deus, independente das circunstâncias, irmão. A palavra alimenta a fé. Seus sentidos não têm nada a ver com a fé. Você deve ignorá-los. Se você anda pela fé, não pode andar pelo que vê. Se quiser considerar a palavra de Deus verdadeira, não poderá considerar as evidências dos seus sentidos. Se deseja crer na Bíblia, muitas vezes terá que ignorar os seus sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão são todos sentidos usados pelo homem natural. A palavra e a fé são dois fatores usados pelo homem espiritual. O homem natural anda pelos seus sentidos, mas o homem espiritual caminha por sua fé na palavra de Deus e é vitorioso. Se a visão e o tato pertencem ao homem natural, a fé pertence ao homem sobrenatural. E todo cristão é uma pessoa sobrenatural. Para algumas pessoas, não acreditar nos sentidos é algo nem um pouco razoável, quase impossível, pois confiam nos seus próprios sentidos com uma evidência conclusiva. Confiam há tanto tempo que é difícil reconhecer em si outra evidência além dos sentidos naturais. Muitos aprenderam que é o seguinte, ver para crer. Firmam suas vidas nessas primícias e deixam de considerar a mais alta fonte de conhecimento, a fé na revelação da palavra. A palavra de Deus, as Escrituras, devem ser, irmão, o supremo tribunal para o cristão, o ponto final. Muitas vezes, quando os cristãos são informados de que têm de viver pela fé e não pelo que estão vendo, de que devem pôr de lado a evidência dos sentidos, não acham isso razoável. Com relação às coisas naturais, podemos aceitar a evidência de nossos sentidos como verdadeiras. Contudo, preste atenção, quando essas evidências, aquilo que você vê, contradiz a palavra, devemos ignorar os sentidos e crer no que a Bíblia afirma. Pelas tuas feridas fomos sarados. Muitos acham que o filho vai pegar uma tosse dentro de alguns dias porque brincou com outra criança que está gripada, por exemplo. Mesmo que não vejam os sintomas, estão certos, têm certeza que a criança vai sofrer de gripe dentro de poucos dias. Essas pessoas têm o que chamamos, sabe de quê? Fé na doença. O único problema é que essa fé está depositada na coisa errada, mas sem dúvida é fé, eles creem nisso. Essas pessoas confiam tão completamente no diabo e creem de forma tão plena em suas doenças que não conseguem acreditar quando impomos as mãos sobre elas
e dizemos que suas enfermidades cessarão, que elas ficarão curadas. Acham até riem às vezes. Acreditam que tem que primeiro ver para crer. Todavia, irmão, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos crer para ver. É verdade, irmão, é infalível. Logo que você acreditar, Deus se agradará. A fé agrada a Deus. Deus se agradará em permitir que você veja. A fé traz à vista, traz à existência as coisas que não se veem e torna tangíveis, palpáveis as coisas intangíveis. Você agrada a Deus quando olha somente para a sua palavra e baseia a fé em suas promessas. Ter fé na palavra de Deus sempre agrada o Pai. Quando Jesus estava aqui, ele reconhecia a evidência dos sintomas, mas ele nunca se deixou dominar pelos sintomas. O Mestre vivia acima destes sintomas, daquilo que ele via. Cristo declarou o cego curado e o leproso purificado quando ainda eram aparentemente cego e leproso. Ele chamou as coisas que não existem como se já existissem, e elas vieram a existir. Certa vez, Jesus amaldiçoou uma figueira e suas raízes morreram. Porém, a árvore não parecia morta até o dia seguinte, quando então se pôde ver que secara desde as raízes até o último galho. Marcos capítulo 11, versículo 20. Nossos sentidos se relacionam ao homem natural, no mundo natural. Mas, ao adquirirmos, ao acessarmos bênçãos do mundo espiritual, nossa fé se relaciona ao homem espiritual, o homem interior. Podemos aceitar a evidência de nossos sentidos quando eles não contradizem a palavra, mas quando a Bíblia difere deles, devemos ignorar sua evidência e agir conforme as Escrituras. Quando fazemos isso, o Pai honra a sua palavra e irá cumpri-la em nossa vida. Irmão, sempre estamos seguros quando cremos em Deus, sempre. Não importa quão convincentes sejam as evidências de nossos sentidos, o que o Senhor diz é sempre verdade. Olha esse exemplo. Abraão ignorou completamente as evidências dos seus sentidos físicos. Por quê? Estes sentidos testificavam que era um homem de quase 100 anos, velho demais para se tornar pai. Sara sentia-se, parecia e era velha, segundo a evidência dos seus sentidos, do que ela via. Mas Abraão ignorou também este fato. E por que ele fez isso? Porque tais fatos contradiziam o que Deus tinha dito. O Senhor disse a Abraão que ele teria um filho. Seus sentidos naturais diziam ser impossível. Todavia, Abraão escolheu certo, ignorou e creu na palavra de Deus. Isso é fé, irmão. Crê no que Deus disse. A fé não se preocupa com aquilo que o olho natural pode ver, com o que o ouvido natural pode ouvir, nem com o que o corpo físico é capaz de sentir. A fé apenas vê o que está escrito. Os olhos naturais enxergam somente as muralhas grandes de Jericó. Os ouvidos naturais ouvem somente o escárnio do inimigo, mas a fé visualiza as muralhas caídas e o inimigo derrotado. O corpo natural sente as aflições, irmão, da doença. A fé olha a dor desaparecer e ser consumida pelo poder de Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Os olhos naturais veem as nuvens negras pairando sobre a terra. Os ouvidos ouvem o ribombar, o estrondo pavoroso do trovão. A fé calmamente ordena: acalme-se, aquiete-se. Os olhos naturais veem a carne consumida pela doença.
a mão física sente a febre ardente consumindo o corpo. Agora, irmão, a fé, entretanto, vê tudo como parte da maldição da lei cancelada na cruz. A febre como amaldiçoada no lugar onde nós fomos redimidos, fomos curados. Em nome de Jesus, a fé ordena que a doença deixe a sua vítima e se retire do quarto. Afirma com segurança de que as palavras da Bíblia se cumprirão. Irmão, a fé é a lei mais poderosa de todas. A fé é inteiramente cega às condições físicas. A verdadeira fé em Deus e em sua palavra nunca desanima e sempre floresce quando provada. Mantenha firme, irmão. A fé persistente sempre vence, sempre vence, sempre vence. Não deixe que nada o desanime ou o influencie. Não permita que sintoma algum mude sua atitude para com a palavra. Resolva de uma vez por todas em seu coração que as promessas do Senhor se cumprirão. E ponto final, e acabou, venceu a batalha, irmão. Isso pode exigir 7 voltas ao redor da muralha, ou 7 mergulhos no rio, como fez Naamã, mas, irmão, haverá vitória pela fé persistente naquilo que Deus falou. A fé é a vitória e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para possuir as bênçãos do Novo Testamento, que foram adquiridas, compradas no Calvário, toda promessa que você colocar à planta do seu pé é sua, irmão. A rica planície da cura lhe pertence. O vale fértil da libertação é seu. O planalto do poder espiritual é para você. Tome posse de todas essas bênçãos no poderoso nome de Jesus. Irmão, todas as promessas benditas da palavra lhe pertencem. Agora, o tamanho da sua herança dependerá da terra que você percorrer e realmente reivindicar e tomar posse é meu e acabou. Quanto mais você ousar possuir, maior será a sua herança. Vista toda a armadura de Deus para ficar inabalável. Inabalável, firme. Para a maioria das pessoas, a fé é meramente uma palavra, uma teoria. Você pode fazer dela um fato e um poder. Satanás, ele sabe que os interesses de Deus e os seus são idênticos quanto à cura. Ele, o diabo, tem conhecimento de que o Senhor é seu aliado. Sabe que o Altíssimo não pode deixar você fracassar enquanto você confiar nele. Irmão, isso é impossível. Defina isso, é impossível. Depois de ter feito a oração da fé, fique firme, porte-se varonilmente e fortaleça-se na palavra. Nunca, nunca, nunca desista. Considere-se curado no corpo. Tenha a certeza de que será restaurado e reclame seus direitos da nova aliança. Então, Deus receberá o louvor e você alcançará a vitória. Irmão, a fé é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda. Sempre, sempre, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro: esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Se você crê, repita, irmão. Creia e fale. Declare o que você crê. A fé se expressa falando. Não somente creia, irmão. Creia e fale. Faça decretos e determine. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita: esta já é a melhor semana da minha vida em nome de Jesus. Aleluia.